porque Ele vive. Temos que crer no amanhã. Parece fácil, né? Mas a gente sabe que não é fácil. Respira comigo aí. Estás respirando. Dá tempo de oportunidade. Porque para você não temer ou eu não temer essa morte, temos que estar no pé da cruz. Cada um carregue a sua cruz. Devemos fazer a nossa parte aqui na terra. Fazer como? Você pode me perguntar. Ser correto, ser certo. Ser uma pessoa sem defeito? Não. Nós vamos errar. Nós vamos ter acertos. Vamos errar novamente. E possa ser que erros, talvez aos olhos do humano, os olhos do pai, da mãe, do tio, da irmã, da sociedade, talvez erros até gravíssimos. Alguns cometem isso, outros cometem aquilo. Eu fico pensando, aqueles que gostam de apontar, julgar e condenar, esses que, entre aspas, hoje ele é um bom cidadão, hoje ele é um homem que serve ao Senhor, que tem uma família e se dá o respeito e tenta fazer o máximo possível, o melhor, porque muitas vezes até erra no meio da caminhada. É isso? Ou uma mulher que se julga ser polida, não vou falar perfeita, mas hoje é uma pessoa diferente, mas muitas vezes gosta de apontar um dedinho, aquela mulher, aquele homem, muitas vezes em uma situação. Eu queria que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, balançasse pelo menos a folha, sabe? Porque o Senhor disse que apagou todas as nossas transgressões, nossos pecados, para que nós possamos ter uma vida eterna. Porém, nós temos que estar em Cristo Jesus todos os dias, não sendo perfeito, mas pedindo perdão ao Senhor pelas nossas inqualidades e imperfeições. Só que é as coisas do dia a dia, né? É os erros, é os defeitos, é as inqualidades. Porque a Bíblia diz que tem pecados que é para a morte, morte espiritual, até morte física. Mas acontece que tem pessoas que se julgam polido demais, mas esqueceu a traga que ele era. Tem hora que tem que lembrar, sabe? Tem hora que tem que lembrar um pouco para ter um pouco de empatia com as pessoas. Porque se Deus falar assim, deixa eu sacudir esse lençol aqui para ver o que é que saiu. Quem éramos nós? Eu vou te falar quem éramos nós. Vou falar por mim. A Bíblia diz que nos tirou com mão forte, com mão de ferro, mão forte do lamaçal do pecado, dos erros, das imperfeições, das inqualidades, das piores possíveis e imagináveis. Alguns Deus tirou do crime, alguns Deus tirou você sabe como que eu estou falando, alguns Deus tirou da pior devassidão que existe no ser humano. Mas muitas vezes hoje ele está aqui. Tem uma família, ele ou ela. E muitas vezes esquece.
Esquece quem foi. Porque quando nós lembramos, nós temos empatia com o próximo. Quando eu lembro que eu ficava noites e noites dentro de mato, dentro de cachoeira, encruzilhadas e etc. Eu sei o que é isso. Era o que eu cria, era o que eu acreditava. E está tudo certo. Eu acreditava. Eu não julgo quem acredita. Mas eu peço a Deus, esse dia uma pessoa que frequenta perguntou para mim, como que se abandonou? Ou seja, como que se abandonou a cachoeira, a cruzilhada, isso e aquilo? Assim, abandonei porque conheci Jesus. O Jesus da Bíblia. O Deus que ali está escrito, eu criei. E quando eu criei naquele Deus, eu só resolvi servir a Ele. E pronto, acabou. Mas não foi para ser melhor do que ninguém ou pior do que ninguém. Foi para poder estar ajudando as pessoas, servindo ao Senhor como convém e pedindo perdão, Senhor, todos os dias, porque sou um miserável pecador. E só tem uma forma de você se encontrar com Cristo. É falando, Senhor, perdoa por meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, que sou imperfeito. Pede perdão. Só isso. Queira ter um encontro com Ele. Queira ter um encontro com Jesus. Não para ser melhor ou pior do que ninguém, mas para ser uma pessoa, para que naquele grande dia, como assim eu tá no louvor, para não temer a morte, porque depois dessa morte, essa morte física, vai ter a espiritual. Aqueles que defendem ter uma outra vida, vir outra vida, e etc. Biblicamente, é o que eu creio na Bíblia, acabou. Nessa terra aqui acabou. É triste, né? É doloroso pensar que esse plano aqui vai acabar. É fácil você entender isso. Ontem você nasceu. De repente passou os dias. Passou os meses. É isso? Meu Deus. Passou os anos. Olha, de repente você fez um ano, de repente 10 anos. De repente um aniversário de 15 anos não desejado, principalmente pelas mulheres. De repente de 18. De repente agora ser 20, 30. E assim vai. E assim quando você vai olhando para si próprio, aí você faz uma introspectiva de você mesmo. Assim como eu fiz há quase 25 anos atrás. Assim como eu fiz. Que eu estava ali na cidade de Feira de Santana. Estava ali dentro de uma casa de show, de um restaurante, de um bar. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali se divertindo. E de repente me bateu uma agonia naquele lugar, uma tristeza. E eu lembrei do Deus dos crentes. Eu lembrei que eu tinha uma avó que, da maneira dela, já serviu o Senhor, me levava para a igreja quando eu era garotinho, aqui na Brasil para Cristo, quando aqui morava na Bahia. Eu dava a risada dos crentes pulando e gritando. Olha tudo que eu lembrei. Lembrei da minha tia já há 10 anos orando por mim, minha tia Elisângela, que estive aqui antes de